Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenzo, eu sou analista de investimentos CNPI e hoje eu vim trazer uma visão acerca dos principais ativos negociados nos mercados internacionais, beleza? Senhoras e senhores, eu quero te dizer que este vídeo ele vai servir tanto para o dia de hoje, que é sexta-feira, quanto para o início da próxima semana. Nós vamos fazer a análise dos principais pares de moeda, das principais commodities e dos principais índices nos mercados internacionais, mercado americano, mercado europeu e mercado asiático. Então preste muita atenção, anote todos os principais pontos, anote aquilo que faz sentido para você, ok? A plataforma que eu estou utilizando é a plataforma XStation, inclusive você pode abrir uma conta demonstração de forma 100% gratuita, todos os links vão estar aí na descrição desse vídeo. E caso houver alguma dúvida, a nossa equipe vai estar sempre à disposição para estar sempre te atendendo. Combinado? Vamos lá então? Galera, é o seguinte, quero lembrá-los que aqui na plataforma da XStation nós temos aqui a aba calendário e nessa aba calendário vocês vão conseguir visualizar todas as informações que vão acontecer, né? Todos os dados econômicos que vão acontecer no dia de hoje e também nos próximos dias. Inclusive, por exemplo, se eu colocar aqui nesta semana, vai ter todas as informações que saíram nessa semana. Na quarta-feira, por exemplo, nós tivemos a divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos, onde nós tivemos um corte de 0,50%. Também tivemos decisão de taxa de juros no Reino Unido, que a princípio foi mantida a taxa de juros. Enfim, tivemos dados de pedidos iniciais por seguro-desemprego, tivemos vários dados econômicos que acabaram trazendo bastante volatilidade, inclusive para essa semana. Eu não vou me atentar mais especificadamente nestes dados, vocês podem consultar esses dados quando vocês quiserem, eles estão disponíveis. Eu vou me atentar mais na parte da movimentação de preço para poder auxiliar vocês a preparar vocês para as negociações, tá bom? Vamos começar então falando sobre os principais pares de moedas, os pares de moedas majoritários. Aqui na plataforma vocês vão encontrar eles como Major, tá? Na parte aqui de FX, a gente vai ter os Majors, eles estão aqui, ok? Vamos comentar então sobre estes ativos, começando primeiro falando do índice dólar. A gente já comentou com vocês anteriormente sobre a movimentação de preço do índice dólar, que já faz algum tempo que o mercado vem trabalhando de forma lateralizada, as regiões de topo próximo aos 105, 106 e as regiões de fundo aqui na região de preço dos 100 e 500, 99 e 200. Neste exato momento, o mercado está trabalhando próximo, melhor dizendo, está trabalhando na região de fundo, ok? Você está observando o gráfico diário do índice dólar, aqui na plataforma da XStation, o código dele é USDIDX. Por que nós estamos comentando sobre o índice dólar? Porque todos os outros pares de moedas atrelados ao dólar, eles tendem a estar em uma região de suporte, né? O dólar como sendo a moeda base e o dólar como sendo a moeda cotação em uma região de resistência. O importante de você entender é que nesta região de preço de fundo, tende a entrar uma defesa compradora no mercado, ok? Tende a entrar uma defesa compradora aí no mercado. Basicamente, essa é a nossa visão sobre a parte do dólar. Sendo assim, essa nossa visão vai acabar se refletindo, como eu disse para vocês, nos outros pares de moedas que estão atrelados ao dólar. Por exemplo, o euro-dólar. Aqui é o gráfico de uma hora, né, do ativo euro-dólar. Nós podemos observar que ele também segue trabalhando em uma zona, em uma região um pouco mais lateral, as regiões de topo e as regiões de fundo. Neste exato momento, o ativo está próximo à região de topo. Algo que é interessante aqui comentar com vocês, né, essa movimentação de preço que o ativo vem apresentando. Vamos colocar aqui na nossa tela também o MACD, para ficar mais simples. Olha que interessante, né? O MACD, o próprio MACD, ele já vem apresentando para nós topos cada vez menores e o ativo em uma região de resistência, ok? Isso pode significar então, senhoras e senhores, que essa movimentação de alta ela pode estar perdendo a força e o indicador estocástico ele vem apresentando então para nós uma antecipação de uma possível movimentação de queda, certo? Enfim, de qualquer forma, o ativo segue próximo às regiões de resistência neste caso. Nós também temos o GBP-USD, que é a Libra atrelada ao dólar. A Libra ela já conseguiu, vocês estão olhando o gráfico de uma hora também, ok? Ela conseguiu fazer o rompimento
da região de topo anterior, ok? Então ela conseguiu superar esses níveis de preço. Nós podemos observar aí um canal de alta que o ativo vem apresentando e neste exato momento, olha que interessante, algo parecido com o que aconteceu no euro, só que a Libra ela apresenta para nós uma divergência mais clara, mais nítida. Topo maior e topo maior no gráfico de preços. É uma região da linha de retorno do canal, ok? Então uma região de resistência. Já no gráfico do estocástico, topo mais baixo e topo mais baixo. Então aqui sim nós temos a famosa divergência no gráfico da Libra em uma região de resistência. Isso sugere, né, para os operadores que operam na ponta da venda, operações vendidas para buscar as próximas regiões aqui, né, de suporte que o mercado tende a vir buscar. Essa daqui seria a região de suporte majoritário, junto com a nossa linha de tendência de alta deste canal, ok? E para gráficos menores, nós temos essa outra região de fundo aqui, como sendo um possível alvo, um possível objetivo para posições short no mercado. Aí nós também temos o ativo USD-CAD. O USD-CAD vocês estão observando ele no gráfico aí também de uma hora. Basicamente o USD-CAD eu percebo que ele trabalha em duas zonas, vamos dizer assim, tá? Nós temos essa, vamos chamar de zona superior, ok? E esta zona inferior dentro do mercado. Então, basicamente, o que eu percebo que os investidores, né, estão fazendo? Bom, abertura de posições shorts na região de topo, abertura de posições long na região de fundo, até o momento que o mercado apresenta o rompimento dessa região. Neste caso, o mercado está trabalhando, vamos dizer, né, na parte dessa lateralização superior. A partir do momento que o mercado rompe essa lateralização superior e vem trabalhar nesta movimentação de queda, aí nós temos então posições long na região de suporte, na região de fundo, e short na região de topo, na região de resistência. Então, basicamente, é dessa forma que eu percebo que o mercado está trabalhando. E dentro, né, das regiões, entre esses níveis de preço, afinal, nós não temos somente as pontas para estar sendo operadas, né? Aqui são as regiões das pontas que nós chamamos, mas, por vezes, o mercado trabalha entre a região de preço. E aí, entre essas regiões de preço, eu percebo que gráficos menores acabam funcionando melhor, gráficos de 15 minutos acabam funcionando melhor com estratégias seguidoras de tendência. Agora gráficos maiores, gráficos de 1 hora, gráficos de 4 horas, gráficos diários, somente nas pontas mesmo, que a gente percebe uma atuação mais precisa dos investidores. Dólar australiano versus o dólar americano, percebemos aí uma movimentação, né, majoritária de alta que o ativo vem sendo tomado desde o começo do mês de agosto, ok? E agora ele está na iminência do rompimento da região de resistência. Então, o ativo trabalha próximo à região de topo anterior, só que mais uma vez a gente percebe o que nós chamamos da divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do estocástico. A gente observa o gráfico de preços topo mais alto, enquanto o gráfico do estocástico vem deixando para a gente topos cada vez mais baixos, certo? Em uma região de resistência, então isso pode sinalizar um enfraquecimento dessa movimentação de alta para uma possível correção, por exemplo, até essa linha de tendência de alta que nós temos no mercado. O NZD-USD também trabalhando. O NZD-USD é importante mostrar para vocês aqui o gráfico semanal primeiro, para vocês observarem a importância dessa região aonde ele está trabalhando. É uma linha de tendência de baixa, aonde nós encontramos essa linha de tendência de baixa marcando esses últimos topos do gráfico semanal, ok? Quando nós observamos aqui o gráfico diário, nós também percebemos uma possível região de topo duplo, uma região que apresenta defesa de vendedores. A gente percebe bastante pavio aí nos candles, ok? Então parece que é uma região de defesa por parte dos vendedores. Quando a gente coloca em gráficos menores aqui, por exemplo, o gráfico de 4 horas, a gente também percebe o gráfico do estocástico deixando uma possível divergência, topos mais baixos no gráfico do estocástico, enquanto o gráfico de preços começa a deixar topos mais altos. Então sim, é uma região de resistência, junto com uma linha de tendência de baixa, ou seja, houve uma confluência das regiões de resistência, e aí nós temos o estocástico deixando fundos cada vez menores. Então sim, aqui pode acontecer uma defesa por parte dos vendedores. Nós até poderíamos traçar, né, um canalzinho de alta, aqui uma linha de tendência de alta, para sinalizar
de forma mais fácil essa movimentação em canal que o mercado está apresentando, e aí qualquer movimentações de correção, basicamente até a linha de tendência de alta deste canal, até as regiões de fundos anteriores, ou a confluência dessas duas regiões, onde pode acontecer a defesa novamente de compradores para trazer o mercado na direção da movimentação majoritária, certo? Lembra, né? Todas as movimentações que nós estamos estudando agora, todos esses ativos estão atrelados ao dólar, certo? Então o índice dólar, esse primeiro gráfico que nós observamos, ele vai ser muito utilizado como parâmetro. Enquanto o dólar continua trabalhando nessa região de preço aqui, ó, tende a entrar defesa compradora no dólar, ok? Daqui para cima, então, melhor ainda, né? A defesa compradora tende a ser ainda mais forte, ok? A partir do momento que o dólar perde essa região de preço, aí provavelmente o dólar vai apresentar uma correção maior e os ativos atrelados ao dólar tendem a se beneficiar, ok? O dólar se depreciar frente aos outros ativos. Vamos lá, nós paramos no USDJPY, dólar versus o Ien japonês. A gente também percebe aí a movimentação majoritária de queda do dólar. E agora eu percebo pelo gráfico de 4 horas o rompimento de regiões importantes, tá? Nós temos aqui uma região para essa movimentação de queda que o mercado apresentou. Essa região é um topo importante que foi rompido. Essa região é um outro topo importante que está sendo rompido neste exato momento. Acredito, então, que o mercado pode gerar alvos aqui para cima para esta movimentação de alta. Enquanto isso não acontece, as regiões de fundo ainda são os melhores pontos de suporte para o mercado. A gente poderia também traçar aqui uma linha de tendência de alta neste ativo. Assim a gente, até aqui, ó. Assim a gente consegue ter uma sensibilidade também de uma possível correção do mercado nas nossas regiões de suporte, mas a princípio acredito que o dólar tende aí a ganhar força para as movimentações de alta frente ao Ien japonês. Nós temos aqui algumas quebras de estrutura, como eu comentei com vocês, e essas quebras de estrutura nos geram alvos superiores. O primeiro alvo estaria aí na média de 200 períodos, e aí os próximos alvos nas próximas regiões de topo, como vocês estão observando, certo? Bom, o USD-CHF, dólar versus o franco suíço, também trabalha aí basicamente em uma consolidação, bem claro, né? As regiões de topo do mercado, as regiões de fundo do mercado. Geralmente, posições long são abertas nas regiões de suporte, geralmente posições shorts são abertas nas regiões de resistência, e no meio do caminho aqui o que eu percebo que funciona muito bem são gráficos menores, gráficos de 15 minutos, gráficos de 5 minutos, utilizando uma estratégia seguidora de tendência. Agora gráficos maiores somente nas pontas. E lembre também que a partir do momento que o mercado apresentar algum tipo de rompimento, vamos supor, rompeu para cima, legal, então o mercado tende a projetar o tamanho dessa lateralização aqui para cima. Rompeu para baixo, então o mercado tende a projetar o tamanho dessa lateralização aqui para baixo também, ok? Continuando, agora saindo um pouquinho dos ativos que estão atrelados ao dólar, vamos falar um pouquinho do Euro-Libra. O Euro-Libra também está trabalhando em uma região de fundo bem interessante. Vocês estão vendo o gráfico de 4 horas. EUR-GBP é o código do ativo, é a região de fundo do momento, e nós podemos observar no gráfico de preços fundos mais baixos e no gráfico do estocástico fundos mais altos. Aqui nós temos uma condição de divergência em cima de uma região de suporte. Muito provavelmente, posições long serão abertas para trazer de novo o mercado para a região aqui de resistência, certo? Aí nós temos o GBP-CHF. O GBP-CHF, a leitura fica muito interessante pelo gráfico diário aqui para mostrar para vocês. Após a movimentação de queda que o ativo apresentou, a princípio ele está subindo num formato de bandeira, ó, movimentação de alta, faz uma correção em formato de canal para depois continuar subindo. Então, acredito que a próxima movimentação de preço será projeção dessa pernada de alta aqui para cima, certo? Então, acredito que essa seria a próxima movimentação, utilizando aí como parâmetro, né, o gráfico diário para essa leitura. Se a gente colocar o gráfico de 4 horas na nossa tela, gráfico de 4 horas na nossa tela, a gente pode encontrar aí algumas possíveis regiões de bipolaridade, as regiões que eram topo anterior, uma movimentação de correção saudável nesta região de preço para abertura de posições long e continuação de alta, ou até mesmo
nesta região de preço de topos aqui embaixo também para a continuação da movimentação de alta, pensando aí, né, em utilizar gráficos menores, stops reduzidos, etc. Euro JPY, nós temos uma movimentação de alta para o ativo. Próximos alvos que o mercado tende a vir a buscar são as regiões de resistência mesmo, ok? Ele parou na região de fundo, o ativo começou a ser tomado, nós tínhamos a característica de divergência também nessa região de fundo, ok? Fundos mais baixos, a divergência que eu comento com vocês, ó, fundos mais baixos no gráfico de preços, com fundos mais altos no gráfico do estocástico, ok? E olha toda a movimentação de alta depois que o ativo já apresentou após a divergência. Então, por isso que eu gosto de esclarecer aí essas movimentações para vocês, certo? Isso está acontecendo e aconteceu também no GBP JPY, tá? A mesma condição de divergência que trouxe o ativo para as movimentações de alta e agora ele está próximo às regiões de resistência. Então, neste caso, é sempre importante a gente aguardar o ativo testar a resistência antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer posição no mercado, tá bom? Vocês também podem perceber que o Euro JPY, ele já está mostrando para nós divergência no gráfico do estocástico com o gráfico de preços, tá? Só que essa região ainda não é uma região de interesse para posições short. Já o ativo GBP-JPY, esse sim, movimentações aí de divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do estocástico em uma região propícia para posições short no mercado, ok? E para a gente encerrar os pares de moedas majoritários, nós temos o euro-franco suíço, que agora ele entrou em uma região, eu vou chamar aqui uma região nebulosa, tá? Essa área aqui do mercado, para mim, é uma região nebulosa. Nós não temos muitas referências neste nível de preço para estar nos balizando, né, acerca das movimentações. Nós temos apenas o rompimento de regiões de importância que podem gerar alvos aí numa movimentação de alta, mas esse ativo aqui, por enquanto, a gente vai preferir não comentar muito sobre ele com vocês, tá? Só fazendo aqui algumas possíveis projeções para esta movimentação de alta em que o mercado está apresentando. Então, aí os próximos alvos que nós temos para o mercado basicamente seria as nossas regiões de preço aqui superiores, ok? São as próximas movimentações que o ativo tende a buscar. Mais uma vez, ele está entrando numa região aqui nebulosa, onde eu não tenho muitas referências para me balizar, ok? Bom, galera, saindo um pouquinho aqui da parte dos pares de moedas, vamos entrar na parte das commodities. Eu sei que vocês gostam bastante do ouro, né? Vamos começar falando aí sobre as movimentações de preço do ouro. O ouro que no dia de hoje está trabalhando, vou até mostrar para vocês aqui, né, a nossa grade de cotação. Estamos com um trio norte-americano antes da abertura do próprio Dow Jones mesmo, em movimentação majoritária de queda. Nasdaq está caindo 0,38%. O S&P está caindo 0,23%, Europa está pesando 0,15% aproximadamente ali. O mercado asiático é o único que está subindo, uma média de 1%. O ouro está nas suas máximas históricas também, 1% de alta. Estamos com o petróleo caindo 0,5% e o dólar frente à cesta de moedas subindo 0,20%. Então o mercado no começo aí do dia, nessa manhã, um pouco mais estressado, certo? Vamos comentar um pouquinho sobre o ouro com vocês. O ouro, eu só quero mostrar para vocês o gráfico diário, para vocês poderem ter um balizador da movimentação de preço. Então veja, o ouro está nas suas máximas históricas, certo? Querer fazer algum tipo de operação nas máximas históricas em gráficos mais longos é um pouco complicado, porque o risco na especulação acaba sendo um pouco maior, tá? Nós temos o corte de taxa de juros nos Estados Unidos que tende a beneficiar os metais preciosos. Sim, a tendência natural do ouro tende a ser de alta e a do dólar tende a ser de baixa por conta do corte de juros nos Estados Unidos. Sim, mas nós precisamos de um ponto técnico para nos posicionar e nesse caso o ouro ainda não mostrou nenhum ponto técnico para nós. Ele pode estar começando a deixar uma divergência, né? Topos mais altos aí no gráfico de preços e no gráfico do estocástico ele pode estar querendo deixar topos mais baixos, mas ainda não se confirmou essa condição, certo? Sendo assim, pessoal, não adianta a gente querer ficar olhando muito o gráfico diário, o gráfico de 4 horas, vamos direto para o gráfico de 1 hora, onde a gente vai ter algum tipo de referência. É um gráfico que ele é um pouco mais curto, a gente consegue operar tanto no direcional dessa movimentação de alta, quanto algum tipo de movimentação de pullback, certo? E o que eu encontrei aqui no gráfico de 1 hora
foi basicamente um padrão que nós chamamos de inside bar, tá? Nós temos aí, ó, o padrão inside bar. Essa movimentação tende a trazer projeções de alta. Então, para o ouro, as projeções estão marcadas na tela para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, inclusive, sobre inside bar, sobre divergência e todo o meu estilo operacional que eu estou apresentando para vocês, aqui na aba Educação/Vídeos, vocês vão encontrar vídeos, né, dos nossos parceiros. Inclusive, eu estou com o meu vídeo aqui, ó, tá? Aqui vocês vão conseguir assistir diversas aulas que eu deixei preparada para vocês, ok? Voltando aqui então para a parte do ouro, para a parte das commodities, basicamente minha visão para o ouro é essa. Falando um pouquinho do petróleo, vamos começar falando do petróleo WTI. Lembrando que nós temos dois petróleos que são negociados, o WTI e também o petróleo Brent. Os dois eles costumam apresentar uma movimentação parecida, tá? Não necessariamente iguais, mas parecida. Vamos começar falando do WTI. Depois dessa movimentação de queda que o ativo apresentou, ele começa a dar sinais de uma inversão de tendência para a alta. Eu estou utilizando o gráfico de 4 horas para essa minha referência. Primeiro, ele está deixando um canal de alta, né? Claro aí para vocês, tracei essas duas regiões de fundo com essa região de topo, formando este canal de alta. Para mim, essa movimentação de queda que o ativo apresentou, o topo mais importante, mais próximo, seria essa região de topo, que inclusive ela já foi rompida e deixou também para nós a bipolaridade, né? Uma região que era topo anterior, quando ela é rompida na volta, ela vira um fundo, que é o que aconteceu. Então, para mim, agora o petróleo tende a projetar alvos superiores, alvos para cima aí na movimentação de alta, ok? Bons pontos que eu vejo para posições long no petróleo seria justamente essa região de fundo. Se coincidir aí com a linha de tendência de alta deste canal, a confluência, aí seria perfeita. Ou então no rompimento das regiões de topo também para as projeções em movimentação de alta do ativo. O petróleo Brent na plataforma vai estar como oil, algo parecido com o que nós vimos ali no WTI. Então, para essa movimentação de queda, o topo mais próximo e mais importante que eu encontrei é essa região que nós temos, que também aconteceu aí uma bipolaridade. Após o rompimento dele, o mercado apresentou a nossa região de fundo, ok? E agora o topo a ser rompido é essa região de resistência, certo? Então, posições long, geralmente no rompimento de resistências ou no reteste de região de suporte, de preferência junto com a linha de tendência de alta deste canal, né, de alta, para uma confluência ainda melhor para as projeções de movimentação de alta aí para o petróleo, ok? E para a gente poder encerrar a parte de commodities, nós temos o Natgas. O Natgas que trabalhou durante 2 sessões direto, né, dois contratos de forma totalmente lateralizado nessas regiões de fundo. E aí, no fechamento do contrato anterior, ele já iniciou, já engatou, né, a sua movimentação de alta que nós podemos observar que o mercado já vinha apresentando, certo? Basicamente, o que eu fiz? Para essa movimentação de queda, o topo mais importante, mais próximo, era essa região de topo. A partir do momento que ele faz o rompimento dessa região de topo, ele nos projeta alvos aqui para cima. Basicamente, o último alvo que nós temos estaria aqui em cima, tá? Eu não acho nada arrojado essa movimentação de preço. Para quem conhece o ativo, para quem opera aí o Natgas, sabe que quando ele toma um direcional, ele anda, e ele anda bastante, anda sem parar, sem olhar para trás, eu diria, ok? Mas, óbvio, né, para a gente abrir qualquer posição de compra, a gente precisaria de um ponto técnico no mercado. Se eu colocar aqui no gráfico de 4 horas, por exemplo, gráfico de 4 horas, nós temos aí uma possível região de bipolaridade, né, de suporte e de resistência. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu marquei a abertura do contrato atual, aonde o mercado está trabalhando bastante ali como sendo uma bipolaridade de suporte e resistência, e também marquei a região de fundo que o mercado apresentou. Acredito que o mercado tem sim grande potencial de vir para fazer o rompimento dessas regiões de preço e dar continuação na sua movimentação de alta de acordo com as projeções que foram marcadas aí para vocês, ok? E senhoras e senhores, para a gente poder encerrar aqui os principais ativos, vamos dar uma olhadinha agora nos índices, né? Falamos de pares de moedas, falamos de commodities, agora vamos falar um pouquinho dos principais índices que são negociados aí, começando pelo Dow Jones. E eu vou falar para vocês que o mercado norte-americano não tem muito mistério, tá? Olha, esse daqui é o gráfico diário do Dow Jones, está na máxima histórica. Mais uma vez, o gráfico diário na máxima histórica, o estocástico sobrecomprado, mas o gráfico de preços não dá sinal de inversão. Então, a princípio,
para quem for querer fazer alguma coisa, precisa colocar em gráficos menores mesmo aí, para buscar operações de especulação no curto prazo mesmo, ok? Ele não dá nenhum sinal de inversão de tendência. E eu digo o mesmo para o S&P 500. Nas suas máximas históricas, movimentação majoritária de alta aí do ativo, o estocástico está sobrecomprado, virou para venda, mas nós não temos nenhum sinal gráfico de movimentação de queda por enquanto para o ativo. Então, gráficos menores vai se encaixar melhor nessas regiões de preço, ok? Por exemplo, pode colocar aqui na tela o gráfico de 1 hora mesmo, ok? E pelo gráfico de 1 hora buscar por melhores condições, né, no mercado. Nesse exato momento o S&P está trabalhando uma região de suporte, não, essa região aqui é uma região de fundo, é uma região de suporte. Enquanto o mercado não perder esta mínima, enquanto ele não perder este fundo aqui, ó, o mercado teoricamente ainda tende a ser um mercado majoritário de alta. A partir do momento que ele rompe essa mínima, essa região de fundo, aí nós podemos ter então uma quebra de estrutura com projeções de movimentação de preço aqui para baixo, ok? Só uma sugestão mesmo, certo? Já na Nasdaq nós temos um cenário um pouquinho diferente, ela ainda tem espaço para continuar subindo e vir buscar as regiões das suas máximas históricas. Para essa movimentação de queda em que o ativo apresentou, eu marquei como sendo o topo mais importante e mais próximo esta região de preço que está sinalizada para vocês. A partir do momento que o mercado rompe essa região de preço, então ele nos mostra alguns indicativos de possíveis alvos para o mercado. Então ainda acredito numa possível movimentação majoritária de alta para a Nasdaq. Regiões aí de bipolaridade, regiões que era topo anterior, né? Bipolaridade, suporte e resistência são as regiões ideais para a gente continuar surfando a movimentação de alta para o ativo, certo? Russell 2000, principal índice das small caps e pouco falado, um ativo muito interessante, tá? De vocês estarem avaliando e negociando, inclusive, fazendo os testes aí de vocês, né? O S2000 é o código do ativo na plataforma da Xstation. Atualmente ele trabalha em uma região de resistência e nós temos uma divergência entre o gráfico de preços e o gráfico do estocástico, né? Ó, fundos mais baixos aqui no gráfico do estocástico, enquanto o gráfico de preços deixa topos mais altos. Perdão, topos mais altos no gráfico de preços e topos mais baixos no gráfico do estocástico, certo? Em uma região de resistência, então sim, é uma região de possível abertura de posições short aí pelos investidores, certo? Então buscar aí por estratégias nessas regiões eu acho interessante para o mercado do Russell 2000. Por enquanto, é o que ele junto com a Nasdaq são os dois que estão dando maiores confluências aí operacionais. Nós também temos no mercado europeu, saindo um pouquinho agora do mercado americano, mercado europeu, o Eurostock 50, que vem trabalhando, né, ainda dentro daquela nossa região de consolidação, entre os suportes e as resistências. Nós tivemos a rolagem dos principais índices europeus no dia de ontem, dia 19, certo? E a partir do momento que o EU50, que é o Eurostock 50, faz o rompimento deste topo mais importante desta movimentação de queda, nós temos as projeções de alvos aí na movimentação, tá? Basicamente ele já buscou as principais projeções, a última estaria um pouquinho aqui mais para cima, junto com essa região de resistência. Aí nós temos o mercadinho da DAX, DE40 é o código do ativo, algo muito parecido com o que aconteceu ali no mercado do Eurostock 50. Eu diria que o mercado da DAX ficou interessante também por conta de uma possível bipolaridade, a região de topo anterior que foi rompida, na volta ela pode virar um suporte para a continuação desta tendência de alta. Então para mim essa região de preço que o mercado está trabalhando agora é a região dos 18.999, vamos dizer que é uma região cabalística aí dos 19 mil, tá? Do bola a bola, é a região cabalística para o DE40. O CAC100, principal índice do Reino Unido, também acabou apresentando o rompimento de uma lateralização, ok? Primeiro alvo aí dessa lateralização está um pouquinho mais para cima, o ativo está subindo num formato de canal de alta. Eu gosto de operar canal de alta, mas eu gosto de operar nas pontas, né, que seria a bipolaridade de uma região de resistência que foi rompida, na volta ela pode virar um suporte, de preferência junto com a linha de tendência de alta do canal, dar uma maior confluência, uma maior confiabilidade para a continuação dessa tendência de alta. Nós estamos analisando o CAC100 no gráfico de 4 horas, ok? Para a gente finalizar o mercado europeu, nós temos o mercado francês, o FRA 40, também algo bem parecido com o que aconteceu no CAC100. Ele deu uma lateralizada nas regiões inferiores, apresentou o rompimento, diferente do CAC100, o FRA
40 já conseguiu buscar a sua principal projeção aí, que seria o 100% dessa lateralização. Basicamente, o que eu fiz aqui, senhoras e senhores? Essa movimentação de alta que ele estava apresentando, eu considerei que era um canal que ele estava formando. Ele rompeu esse canal, rompeu para cima esse canal. O que eu fiz? Eu peguei esse canal e espelhei ele aqui para cima. Simples assim para encontrar as próximas regiões de resistência para o mercado. Como ele fez o rompimento desse canal, é interessante a gente pensar em uma bipolaridade. Uma região que era topo anterior, né, uma região que era resistência, quando ela é rompida, na volta, ela tende a virar um suporte para a continuação da alta aí do FRA 40 também. Nós temos essa condição para vocês. Saindo um pouquinho do mercado europeu, entrando no mercado asiático, nós temos China e Hong Kong no seu último alvo da projeção de uma quebra de estrutura da movimentação de queda que o mercado apresentou. Vocês vão ver que o mercado da China e de Hong Kong estão bem parecidos, tá? Uma coisa que é interessante é o mercado encontrou a região de alvo que deu confluência com o topo anterior e nessa região nós percebemos uma defesa por parte dos vendedores. Então, posições shorts, a princípio, estão entrando, ok? O rompimento de mínimas de candles de força vendedor sugere posições shorts para uma movimentação de correção neste mercado. Vocês estão vendo isso no mercado da China e vocês também estão vendo isso no mercado de Hong Kong, ok? O topo de Hong Kong que foi considerado para a confluência é essa região de topo aqui lá do mês 7, ok? Lá do mês de julho. Mesmo assim, nós temos a confluência dessas regiões de preço, certo? Galera, a leitura de Hong Kong e da China, o ativo é China Cash, HK Cash, a leitura é a mesma, não muda, certo? E JP225, que é o principal índice do Japão, eu também marquei uma quebra de estrutura para essa movimentação de queda que o ativo havia apresentado pelo gráfico de 4 horas. Essa é a região de topo mais importante. Ele faz o rompimento dessa região de topo com as projeções dos nossos alvos. Então, próximo alvo a ser batido está dando confluência com a nossa região de resistência, por isso eu acredito numa continuação desta movimentação de alta para o ativo, certo? Caso o gráfico de 4 horas acabe ficando muito caro, vamos dizer assim, o stop, a gente pode utilizar aí como parâmetro o gráfico de 1 hora, onde ele já está apresentando para nós um inside bar, certo? Esse candle verde aqui de força, que está apresentando para nós um inside bar. E o rompimento dele sugere a continuação da movimentação de alta para o ativo. Para a gente poder encerrar falando um pouquinho do mercado da Oceania, mercado da Austrália, AU200 Cash. Poucas pessoas também comentam sobre o mercado da Austrália, só que é um baita mercado, tá, senhoras e senhores? A Austrália é referência na parte de commodity, minério de ferro, uma grande potência. Inclusive, a bolsa da Austrália é maior do que a nossa bolsa do Brasil. E o ativo AU200 Cash ele representa aproximadamente 80% do mercado australiano. Então, um baita ativo aí para a gente também estar analisando e colocando no nosso portfólio de análises, ok? Bom, movimentação de alta, vocês viram, né? Ele rompendo aí as regiões de topos anteriores. Basicamente, a gente consegue estar analisando pelo gráfico de 4 horas ou de 1 hora as regiões aí de possível bipolaridade. Região de topo anterior, como sendo bipolaridade, ou as próprias regiões de fundo anterior, como o reteste para a continuação da movimentação de alta, é o que eu estaria monitorando no gráfico australiano. Certo, senhoras e senhores? Eu quero saber de você agora. Se curtiu essa análise, você já deixou o seu like, já é inscrito aqui do nosso canal? Então já faça isso agora, já faça isso imediatamente. Assim, todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo, você vai ser notificado. Lembrando também, todas as informações aí para a plataforma, a conta demonstração de forma 100% gratuita, vão estar na descrição do vídeo. Desejo bons negócios a vocês, um ótimo final de semana para vocês e para as vossas famílias. Um forte abraço, valeu!